E aí, Marujo, aproveita esse podcast que a gente acabou de gravar e estamos aqui com a Priscila e ela falou bastante sobre como foi vir de Minas Gerais para Santos, né, que ela é mineira, como foi vir de Minas Gerais para Santos, quais foram os desafios que ela encontrou na parte do transporte. Você sabia que ela começou vendendo camiseta de time? Vendeu camiseta de time, e aí ela falou bastante sobre operações com mulheres, tanto na liderança do transporte, quanto dirigindo caminhão, descarregando caminhão, né, Pri? É isso aí. E falou também sobre como é usado isso, às vezes da forma não tão ideal, como marketing, e falou bastante sobre as complexidades, né, do dia a dia do transporte rodoviário, transporte dedicado com armador, transporte para a indústria, como que você explora nichos e necessidades do cliente. Foi bastante bacana porque ela falou sobre entender a necessidade do cliente para satisfazer, que aí fideliza, né? É a cereja do bolo. Isso aí. Então não perca esse episódio, volta aí e assista desde o começo. Fechou? Fala, Marujo! Bem-vindo a bordo de mais um podcast, o podcast do canal Tecnologia Portuária. E se você não é inscrito ainda, inscreva-se no canal, ativa o sininho para você não perder os nossos próximos vídeos, não ficar por fora das nossas novidades. E hoje nós estamos aqui com os nossos queridos participantes de sempre, Ricardo. Opa! E Rodrigo. Sempre um prazer. Sempre um prazer. Opa! Só para diferenciar, nossos apoiadores aí da T2S, se você quiser ser um dos apoiadores, entre em contato com a gente, tá? E a nossa convidada de hoje é a maravilhosa Priscila Garcia, diretora da MIT Logística. Obrigada, Pri. Eu que agradeço a todos vocês. Para os íntimos Mitlog, né? Mitlog. Para os íntimos Mitlog, para os íntimos Pri. É a rotina do dia a dia, né? Rotina do dia a dia. Sem rótulos. Pri, pra gente começar, queria pedir pra você contar um pouquinho da sua jornada, como que você caiu nessa área de logística e principalmente transporte, né? Você trabalha muitos anos com transporte de carga e tem muita coisa bacana pra contar. Muita coisa. Diga pra nós um pouquinho da tua jornada. Muito caos. Deve ter caos muito pra caos, caramba, muito, nossa. Muita... Tanta assim, história. é uma loucura, mas vamos resumir. Eu sou mineira, né? Nasci em Divinópolis, mas morei a vida toda em Pará de Minas, interiorzinho de Minas, pertinho de Belo Horizonte. Fiz... Nação onde não tem nem mar Não e trabalha tem. E hoje Não, longe. trabalha com operações portuárias. Eu falava que o sonho de férias era para a primeira morar praia. na praia. Espírito Santo, que a gente fala que lá, Guarapari era Guarapará, que era a cidade lá de Pará de Minas, a cidade dos mineiros. E só que eu vi uma cidade de 70 mil habitantes, eu não conseguia me enxergar construindo uma família, prosperando naquela cidade. Então, o que me chamou muito a atenção? Eu ia para uma escola e tinha uma loja de calçados. E tinha uma moça loira, do olho muito azul, muito bonita. E dos meus 7, 8 anos até os meus 16 anos, em época de colégio, eu fazia esse trajeto para a mesma escola. E eu via ela lá, eu quase por 8, 10 anos, vendo ela fazendo a mesma coisa. E eu via minha mãe, as minhas tias... muito presa ali, um trabalhava com o irmão, um trabalhava em loja, em comércio, nada contra. Mas eu não conseguia me encaixar naqueles moldes. Vou ficar aqui, eu tô vendo a minha vida, né? Não queria rotina. Não queria rotina. E não imaginava ali, assim, aquela época eles falavam, a mulher ali, não julgando, mas interior de Minas, Cozinha. É isso aí, a mulher casa, ela vai trabalhar ali de 8 às 18 e cuidar da casa, família. Sempre quis família, mas eu queria algo que saísse do tradicional. Procurei uma faculdade em Belo Horizonte, ou seja, eu teria Itaúna. Era perto de Belo Horizonte? Não, 70 quilômetros, ou seja, eu teria que morar em Belo Horizonte. Em Pará de Minas tinha enfermagem, que eu, área de saúde, eu acho muito bonito, assim, tinha vontade de fazer fisioterapia, mas não podia ver uma injeção, enfim. E eu tinha em faculdade o quê? Todos os irmãos da minha mãe dentistas, ou em Itaúna, que era ali perto, ou administração de empresas. O que eu fui fazer? Turismo em Belo Horizonte. Aleatório, nada a ver. Não, eu só queria sair de lá. Vou para Belo Horizonte, uma cidade grande, eu vou viver lá, enfim. Cheguei e fui para Belo Horizonte. Fiz a faculdade de turismo.
Concluiu a faculdade? Concluí. Só que eu concluí aqui. Em 2002, eu vim para cá para um workshop de turismo. Aí eu cheguei, gostei muito de Santos. Me identifiquei com... Não conhecia Santos? Não conhecia. Foi um workshop que a faculdade estava, né, promovendo e... Nossa, de Minas para cá? Santos é Cheguei em Santos em 2002, fiz o workshop. E naquela época, meu avô era aposentado do Banco do Brasil e a minha avó tinha conseguido uma extensão que até 24 anos eu receberia pensão. Ela me emancipou, aí eu fiquei debaixo do guarda-chuva da minha avó. Cheguei aqui e falei, olha, se eu viver de turismo, que eu queria sair de lá, queria sair da casa da minha mãe. Eu não tem nada a ver comigo e Santos, vi aquele monte de navio com container, achava que hambúrguer sul era hambúrguer. Essa é todo mundo. O E clássico. cheguei aqui e falei, eu não quero ir embora mais. Fui para Belo Horizonte, fiquei mais 2, 3 Vi meses. os velhinhos lá em Minas, na pracinha, aí vi os velhinhos aqui na praia, né? Aqui com o cachorrinho, né? Porque hoje você tem o... Os velhinhos aqui são muito mais divertidos. Tem drogaria em toda esquina. Não, e eu não sei, não sei se existe a vida, outra encarnação, mas eu queria, quanto mais eu me desprendesse, porque minha família sempre foi muito tradicional e presa, então muito dependente. E a dependência me incomodava. Então eu via tanto que a minha mãe, ela... frustrada, porque ela ficou criando aqueles rótulos e não foi feliz. E eu olhei e falei, não, eu quero viver, a vida é uma só. Meu pai faleceu, eu tinha 1 ano e 8 meses, ele tinha 21 anos de idade. Nossa. Caramba, 21. 21 anos. E a família sempre falou que ele sempre foi muito empreendedor. Então, ele deixou um legado, ou seja, ele foi muito ousado. E Aí tu herdou essa me ousadia identificava no sangue, mais né? com ele sem conhecer do que com a família da minha mãe. E cheguei aqui, Veio pra cá. matriculei na logística. Faltava 6 meses para formar em turismo. Aí, o que eu fiz com o turismo? Eliminei algumas matérias da logística, que era a área na parte administrativa. Concluí o turismo só para stand-by. Amenizei 6 meses de turismo e vim para cá. Na faculdade aqui em Santos você fez? Unimonte. Unimonte? E só que aquela pensão que eu tinha, eu pagava o aluguel, mas eu não comia. O que eu fui fazer? Montei uma lojinha no centro de Santos, na época, Armador Bueno, ali com a São Francisco, de camisa de time. Caramba. E eu não tinha capital de giro, eu vendia hoje para ir para 25 no dia seguinte, comprar mercadoria, e ali Girar. foi girando. Aí conheci o pai da minha filha e ali aquela lojinha ali, não me enxergava, ele trabalhava com política. E ele começou a me mostrar mais sobre a cidade, porque eu estava ali... Ele era aqui de Santos? Ele é de Santos. E comecei a entender mais como é que funcionava. Aí já... Que época é isso? 2000, eu conheci ele em 2004. 2004. Eu cheguei em 2002, fiquei lá na lojinha ali. Aí vou fazer a faculdade. E ele começou a me mandar mostrar as empresas. Sei que a gente pegou, já estava quase formando. A gente pegou na época uns 50, 100 currículos. Ele me colocou na moto, a gente foi entregar ali na Alemoa. Nem foi Guarujá, saí entregando currículos em todo lugar. E por acaso fui parar no Guarujá, na época, na Santos Brasil, na Mesquita. E o gerente da Santos Brasil, foi meu primeiro líder. Ele pegou esse currículo, a gente conversando, a gente teve uma conexão. Ele falou, Priscila, eu estou saindo daqui 1 mês. Mas eu vou para uma empresa X, que é aqui do lado. Se te interessar, vou colocar aqui no processo seletivo, se der tudo certo, mas daqui 30 dias eu achei que era mais um currículo que eu tinha entregue. E ele me chamou. Foi naquela época que a Santos Brasil tinha acabado de comprar Mesquita, então estava tendo... tava... E ele trabalhava lá bastante tempo, acho que... Teve uma Só que dança das cadeiras, né? E ele foi para a Conlog. A Conlog era do grupo Copercarga. A Conlog operacionalizava os terminais de logística e a Copercarga era o transporte. E na época, a Conlog, eles criaram esse terminal, onde até é esse Magalhães hoje, no Guarujá. Era um pátio gigante lá, 93 mil metros. E eu comecei a olhar aquilo, eu falei, nossa,
parecia um sonho. Essa loucura aqui, é isso que eu procurava, né? Não, vendi lá, a lojinha lá, repassei ali, falei que vendi, ainda ganhei alguma coisa em cima, até falei, olha, eu tô empreendendo, né? Na época eu nem falava que era empreender, olha, deu certo. Alguém ofereceu Alguém dinheiro, você apareceu, daria foi. de graça. Não, eu tava nesse ponto, viu? Porque você vai, vende o negócio e empurra tudo. E comecei lá fazendo... Só tinha para recepção. Aí eu olhei e falei assim, nossa, recepção eu não... Fez logística, Tô estudando pra isso, né? Não, mas era uma porta de entrada. Tanto que eu entrei para ficar fazendo atendimento. No segundo dia, eu já fui para ajudar esse gerente a fazer a parte de controle de hora extra, ou seja, de uma recepção, fui para um RH que não tinha nada a ver. E com uma semana, eu fui para a parte de liberação de container vazio. Então, fiquei no depot fazendo... Rapidinho, já foi galgando ali. E lá eu comecei a ter um mero contato com alguns transportadores. Mas o meu contato maior sempre foi motorista, porque era janelinha, entrega documento, vai, volta, e assim foi. Aí descobriu que não tinha hambúrguer no container vermelho da Não tinha hambúrguer no container, eu achei que eu ia ver uma geladeira gigante. Aí depois que eu entrei pra operação, comecei o reefer. Falei, gente, um freezer gigante. Do hambúrguer, um freezer. Não, gente, hoje eu vejo, você vê, é normal, mas naquela época eu fiquei deslumbrada mesmo. E eu contava pra minha família com um jeito que ele falava, gente, isso existe. Eles admiram ainda, né? E assim, foi muito... Mas a gente vê pessoal de TI, a molecadinha de TI que trabalha atendendo o pessoal, os terminais, tudo remoto, tudo no escritório. Quando eles têm a oportunidade de ir pro terminal, a reação é sempre a mesma. Nossa, porque uau, a Disney. Aquelas porque é. gigantes. Porque é impressionante mesmo, é bonito. Foi até uma das coisas que hoje eu sou muito operação, né? Mas para eu conseguir performar como vendas, eu tive que ir para operação. Porque hoje o cliente, ele tá no escritório, lá fechadinho, passando demanda, mostrando o dia a dia, mas ele não conhece a realidade. Ele não tem contato com o motorista, ele não tem contato com o terminal. É um produto complexo, que você vê, não é pastel, né? Você tem que conhecer bem o produto. E daí ali eu comecei a ter contato com o motorista. Motorista, às vezes que a gente ia almoçar, tinha um refeitório, sentava, conversava. Eu comecei a ver como... Eu sempre gostei de pessoas. Tanto é que tinha que fazer alguma coisa, vou fazer isso, vou vender aquilo. É algo que eu não sabia que isso eu gostava, mas eu comecei a entender o quê? Poxa, eu gosto de pessoas. E com contato vai me monetizar alguma coisa que venda. E nessa época, eu não tinha perspectiva, porque eu tinha entrado, né? Foi uma indicação de uma pessoa que eu não conhecia. E liberação de vazio, eu via a minha supervisora. Ela estava ali há 4, 5 anos fazendo a mesma coisa. E aquelas pessoas, para elas, aquilo estava bom. E nessa época, ela chamava Karina. Ela era uma loura, tinha quase 2 metros de altura. E ela chamava muito atenção. Outra loura na minha vida, né? Eu falo que a minha mãe, a minha irmã... As louras Não, eu sou loura. É que desde os 17 eu pinto o cabelo. Ao contrário? Eu sou a... Minha mãe fala que eu sou a rebelde da casa. E e ela me chamava uma atenção por quê? Ela vendia, então ela andava elegante, eu ia de tênis, cabelo amarrado e de moto, capa de chuva. Então eu chegava lá, tirava como é que fala? Desmontava e ia pro escritório. E ela conversando, às vezes o cliente chegava e eu falava, nossa, deve ser bom, né? Ela sempre elegante. E eu comecei a pedir para esse Francisco, né, que foi o meu primeiro líder, para ver como que era essa parte comercial de venda. Aí ele falou, Priscila, fazer o seguinte, você gosta mesmo? Porque aqui tem a liberação de vazio, você pode ir para o Customer Service e tinha o quê? Eu tinha passos a seguir. Isso já estava com quase 1 ano de empresa. Só que eu comecei a estudar cada cliente. A tua liberação de vazio era muito café naquela época. Para quem que esse motorista está entregando isso aqui? Para quem? Quem que é esse cliente? Para onde que esse container vai? E eu comecei a pesquisar como é que funcionava aquele... Qual que era a origem ali? Entender a necessidade do cliente, né? A gente ia fazer... uma vez por mês, a gente fazia o inventário do pátio. Porque tinha muito container com avaria, que fazia aquelas operações de vira que é para fora. Aí eu queria entender o que era aquilo e comecei, na curiosidade, a entender sobre o processo. E quando eu pedi para esse gerente,
ele falou pra mim assim, nesse dia, tá bom, eu vou te dar uma oportunidade, mas me vende agora. Na época era Conlog. Já fez um teste. Me vende a Conlog. Eu gaguejei, mas ele pegou o telefone, tinha telefone. Não, me vende, esquece que eu tô aqui. Me liga e me vende. Passear. Mas ali eu travei. Nossa, do nada, sem nenhum E preparo, falei, nenhum aviso. eu nem lembro o que eu falei. Eu gosto assim. E ele falou, Priscila, vai estudando, pesquisando, e 15 dias depois me veio a oportunidade de ir uma reunião com ele. Ele me levou como ouvinte. Era até aqui no centro de Santos. Eu não lembro, acho que era Stockler, cliente de café. Quem que é o... Pode falar o nome dele? Francisco Mascaro. Merece. E hoje ele voltou a trabalhar com Mesquita lá, acho que é o Roberto. Só que ele está na parte de monitoramento agora. Não, mas eu falo que é a gratidão, porque ele que me abriu as portas. Eu não vou esquecer nunca dele. Um abraço pro Francisco. Vou falar para ele, Francisco. E ele me jogou, falou assim, você quer? E beleza. Daí a gente foi na reunião com ele, eu vi muito. Na época eu não tinha o hábito de anotar as coisas e... Aí passou um mês depois, ele me deixou lá fazendo... Eu acho que ele foi me cozinhando. A Karina foi embora. Foi para outro país. E ele falou, Priscila, olha, eu não tenho oportunidade agora. A lourona? A lourona, de quase 2 metros de altura, grandona. E é muito elegante, então ela... Pensa, eu tava lá de tênis, toda, né, chegava de moto. E ela me destacava, assim, a elegância, o jeito dela, o jeito que ela falava com o cliente. Eu falava, eu quero isso pra mim. Saindo de um boxzinho no centro de Santos, né, indo ali pra... E o que aconteceu? Um mês e pouquinho depois, ele falou que ele tinha uma reunião que ele não conseguiria comparecer. Precisa de reunião simples. Era operação de armazenagem, então não era transporte. Então, eu vendia a parte de armazenagem. Eu, como já tinha estudado, a gente conversava, um intervalo aqui, outro. E ele pediu para eu ir. Aí, na época, um monte de folder ali, eu estudei, eu olhei a empresa e tal. Fui lá, mas o cliente só falou, não, olha, isso daqui, tá? Fala com o Francisco, mandei um abraço. Eu só não falei nada, eu só concordei com o valor que estava ali. E dali comecei a ter vontade de cada vez mais... Ter uma desenvoltura nas reuniões. E aí, o que aconteceu? A minha supervisora, ela começou a implicar comigo porque, enfim, ela não gostou e eles conseguiram abrir o setor definitivo de Customer Service. Esse setor foi onde que eu saí da parte de liberação de container vazio, fui para o setor de atendimento ao cliente. E lá, mais um outro grande amigo, Marcelo Nobre, ele era da MSC na época. E ele comentou que gostou do meu atendimento e se eu podia fazer a parte de gestão das cargas. Porque eles montaram o depot para a MSC na época. E eu comecei a ter uma conexão com o armador. Enfim, resumindo, fui para o comercial, fiquei 3 meses e me deram uma oportunidade para ir para Camaçari. Nossa, Para aí eu saí de Conlog e fui para a Copercar, que era o transporte. O que na época até o André falou, né? Eu tinha acabado de casar, morar junto, porque eu nunca casei e enfim, não tinha aquele sonho, porque eu acho que eu fiquei muito vivendo Minas aquele padrão, que eu falava, não, vamos juntar as toalhas e vamos embora. E ele falou, Priscila, se você perder uma oportunidade por minha causa, eu saio da sua vida. Porque a gente era muito jovem, ele tinha vida, e ele falou, você tem que ir. É melhor você ir tentar, se der errado. Sim. A gente está aqui. Se distanciar, porque não estava com ele 2 anos, alguma coisa. E ele era jogador de basquete, então ele viajava muito. Enfim, eu fui porque se eu ficasse, ele falou, se você vai ficar comigo, também você não fica. Então ele me deu um empurrão. Eu falo, não, eu falo que tem aquelas pessoas que falam que você quer ouvir e as que te empurram, né? Precisa ouvir, né? E ali eu fui. Eu não sabia o que era um caminhão e era a vaga por transporte. Gerente de transporte. E o que eu vou fazer em Camaçari? Bahia. Caramba. Só que assim, eu falo que a Copercarga ela foi uma grande escola porque na época você era gerente de unidade, eles sempre contratavam o comercial. Só que era o modelo de antigamente. O comercial vendeu, tem alguém bom do administrativo, alguém bom da operação, tocou. Só que nunca, depois que eu entendi que não era assim. Mas eu fui. Cheguei lá, passando um mal.
Grávida. Caramba. Mentira. E meu sonho era ser mãe, mas eu tinha endometriose. E aí eu falei, não vou ser mãe, não. Vou trabalhar mesmo e inseminação. Em outro estado, sem o marido que ficou aqui, Isso, sem passando a mal. família, sem a mãe. Fui, Um novo cara. aprendi, comecei a entender de caminhão, comecei a estudar, mas eu passei muito mal. Ainda fiquei lá quase 7 meses. Fiquei 7 meses lá na Passou a camaçaria. gravidez lá. Passei a gravidez lá, comendo pão que o diabo amassou, porque só passei mal. Voltei pra cá, a Melina nasceu em dezembro, acho que eu voltei em setembro, alguma coisa assim. Nasceu aqui. Nasceu aqui. E falei que eu não voltaria mais. Falei, olha, não dá. Aí eles falaram, Priscila, segura que você já vai ganhar bebê. Depois, quando tu voltar, enfim, eu vou te trazer da Bahia pra cá. E fiquei lá, me cozinharam ali um tempo. Quando eu ganhei a Melina, não tinha como me recolocar na Copercarga, porque Guarujá já tinha gerente, as operações estavam rodando e eles precisavam da Priscila em Camaçari, mas pra mim já não dava mais. Saí da Copercarga. Fui pra MSC. Aí esse cliente meu me puxou, não, eu sei que eu fiquei 20 dias, fiz a documentação e fui. Aí fiquei lá na MSC quase um ano. Só que com 3 meses a Copercarga me chamou de volta. Aí eu falei, gente, Decide aí Vocês pro estão Guarujá. zoando, né? eu falei, primeiro, e eu tinha muito aquele rótulo de não, eu tenho que ficar tanto tempo numa empresa, porque eu vou ficar 3 meses aqui, 6 meses. É o tabu que a gente tem. Aí eu ainda cozinhei um pouquinho ali, e eles foram muito abertos para mim. Tinha acabado de sair de uma gestação, poxa, o cliente me chamou, então tinha muito a questão da gratidão. Mas chegou um momento que financeiramente era duas, porque a MSC era por ser armadora, aquele processo eu era do comercial, mas o comercial interno. Então ali eu tinha muito mais coisa para produzir na Copercarga. Acabei que voltei. A MSC foi um dos meus maiores clientes aí por um tempo, operação dedicada. E de lá, voltei em 2012 e fiquei lá mais 10 anos, que deu um total de quase 15 anos, né, na Cooper. E comecei a aperfeiçoar na operação com armador, operação dedicada, que é um dos carros-chefes da Copercarga. Aquela época era muito bom e rentável, porque o armador nunca imaginava e pensava em comprar caminhão. Então, que a gente montava a operação dos sonhos. Eu tenho um caminhão, te cobro um valor fixo por mês, e você tem o cliente, a sua equipe manda a carga. Você tem a demanda. E eu direciono. Porque é o que eu falo. Hoje não, porque mudou muito. Mas o cliente naquela época não sabia como é que funcionava o processo. Você dá uma operação dedicada, 24 horas rodando, era o melhor dos mundos. Então, nós crescemos muito com o armador, principalmente com a Maersk, que foi o maior cliente. O que aconteceu? De 2012 até 2019, eu era gerente do Guarujá. E sempre a operação, como você está falando, é operação. E o que aconteceu? Eu era comercial, eu vendia, mas a operação tinha o coordenador, tinha o supervisor financeiro. Só que o cliente ele começou a te cobrar mais coisas e eu virei 100% operação. Por quê? Eu tinha muita demanda e eu não tinha estrutura nem veículo para buscar cliente fora. Que hoje a gente fala que a indústria, tem um armador e a indústria. Então, me dediquei à operação. Para eu conseguir fazer algo diferente, só indo para operação, porque eu não tinha mais o que vender. Então, eu tinha que começar a vender. Foi aí que surgiu aquelas operações diferenciadas? Aí foi. Só que essa operação ela não estava dentro do meu guarda-chuva. Mas a gente estava fazendo uma transição para isso, só que agora, na MIT, tudo é possível e aqui vai ser o melhor dos mundos. Mas o que foi bom da Copercarga? Foi uma escola muito grande. O modelo deles de cooperativa era muito bom porque eles tinham um ecossistema muito bem formado. Só que na pandemia eles viraram SA. Então, assim, mudou um pouco o conceito. Acho que acabei pulando um pouco da parte. Mas voltando para 2019. E a gestão muda totalmente. Muda, não, O foco é outro. Cooperativa vira uma SA. E o foco hoje é capital aberto. Então, hoje eles sempre, cooperativa, eles não tinham nenhum ativo. Então, agora eles querem o quê? Comprar ativo para daqui X anos irem para a bolsa. Então, ou seja, é outra performance. Diferente.
Mudou todo o conceito. E o que aconteceu? Em 2019, os armadores, eles pediram para que, como a gente fazia um atendimento de dedicado bom, a extensão para os portos. Aí foi onde veio a operação corporativo, que é... A gente montou a unidade de 2018 para 2019 no Rio. Fomos para a Vila do Conde, cheguei a ter 30 caminhões. Eu falo que lá ainda é um pouco mais complicado que Manaus. Já tem lá, Barcarena, né? Barcarena lá, aí... Santos Brasil lá, tem. E a operação parou quando caiu a ponte. Então, aí, ou seja, aquela operação dedicada foi minando e, enfim. Mas hoje eles já colocaram um caminhão lá e é uma região muito diferente, né? E daí fomos para Nordeste, Recife, tinha unidade, Sul. Eu tinha acabado de assumir o Sul agora em setembro, então fiquei muito pouco tempo lá. Mas a MIT a gente está abrindo a MIT no Sul. E eu comecei a o quê? O que eu pensei? Quanto mais eu estiver conectada com o cliente e atendendo ele a nível Brasil, não veio uma pandemia. O que segurou a estrutura do porto? Porque a Copercarga, ela sempre foi carga solta, carga geral. Porto era... Quando eu assumi a operação, tinha 5, 6 funcionários, a gente foi para 160 em 10 anos. Então, o crescimento de faturamento, ele foi bem intenso nesses 10 anos. Só que quem me proporcionou foi o crescimento junto com o armador e alguns clientes da indústria. A atender a nível Brasil. Por quê? A Baixada Santista tem muita transportadora. A Priscila saiu, vai montar uma Priscila Garcia Transporte. XPTZ Transporte. E no transporte a carteira vai junto contigo? Vai. É porque tá falando, a relação é tua, né? Eu falo, hoje a gente até fala, você... Prestação de serviço é confiança. Você pode fazer o jogo de cadeira de CNPJ, mas é o CPF. Então, se você não tem uma boa conexão, você... Porque a pessoa confia na tua gestão, né? Tipo... Porque quando você vai lá, tete a tete, vai falar com o cliente, vai prometer, ele tem a operação nos bastidores, tem o time, sim, mas ele vai ligar para você. E o transporte não tem hora e não tem pudor. Ele vai te ligar ou para, não, tá tudo bem, ou então, isso olha, daqui para lá. E foi onde a gente começou a estruturar a área do porto. E aí nós abrimos as várias unidades e fazer uma conexão maior com os clientes. Só que chegou ano passado, as intermodais eram bem bacanas. A Copercarga fez um programa muito bacana com inclusive os foi lá que eu te conheci. Que a gente se conheceu. Aquela operação é uma operação que naquele ano eles começaram a enaltecer mais a mulher. Veículo elétrico para rodar dentro de São Paulo, rotas curtas. E hoje a gente fala que são ciclos, né? A gente fala de trabalho, a área portuária era muito masculinizada. Mas a mulher, ela está entrando em toda a parte da cadeia. Então, a mulher já não é mais o administrativo da empresa. Tem homem hoje que eu vejo que o meu administrativo hoje, ele é homem. E hoje ele é muito mais cuidadoso, porque o foco dele é aquilo. Então, eu falo que o homem e a mulher, ele cabe em qualquer ponta. Assim como tem já mulher operando guindaste. Né? Sim, exatamente. Sim, as motoristas hoje. Todo mundo pode desenvolver essas habilidades, né? O foco da mulher foi o quê? Muitas motoristas mulheres que ficavam ali nos bastidores e a operação, o cliente em si, ele, quando foi fazer a apresentação dessa proposta dos elétricos, veio com um diferencial. Não, todas as motoristas mulheres para os carros elétricos de distribuição em São Paulo. E quando a gente começou a ver, nós tínhamos motoristas mulheres no nosso pátio do container. E foi difícil de achar motoristas mulheres? Ou não? Sim, a cada 10 é uma. É muito difícil. E a operação do container, ela é mais sacrificada. Porque o carro elétrico, o cliente, você vai lá, distribuiu, tem horário para entrega. O porto, não. O porto, você sai hoje, você não sabe se vai ficar numa estadia. Se o cliente, ele tem estrutura... nós viemos agora de um cliente há 2 meses, que o motorista ficou lá 20 dias e tinha uma mulher. Porra, 20 Mas dias? o banheiro, assim, a água gelada. Não tinha estrutura. E ela falou, olha, eu gosto disso daqui, mas aquela planta em específica do cliente... Mas ela tinha muito amor ali. E, assim, a cada conversa que você vai no cliente, fala com o motorista... A gente teve até que ir para esse cliente nesse dia.
E para entender, porque o motorista foi lá, fechou a operação e eu vou deixar ele 20 dias. Não, a gente foi lá para conversar com o cliente de estrutura, pedir um espaço para almoçar. Era 30 toneladas, frigorífico. Não tinha como desengatar. Então, era mais ou menos uns 4 quilômetros um posto. E como é que o motorista ia se ele não podia desengatar? Carregado, plugado na tomada. Então, a gente foi lá oferecer estrutura, deixar o veículo à disposição, ver com o cliente quantos dias a mais. Tanto é que nós trouxemos 2 motoristas para Santos, eram daqui de Santos, e chegou lá 2, 3 dias depois para buscar o veículo. Porque hoje, se a gente não tem a conexão com o primeiro ativo da empresa, que é o motorista, independente se é homem ou mulher, você não consegue chegar em nenhum cliente, você não consegue fazer nada. Entender aquela rotina. de frente, né? Não adianta. Entender a rotina. Para quê? Para quando você realmente for vender o seu produto, você usar esses cases negativos como, olha, tem uma operação assim, a sua como que é? Olha, tem casos que eu uso muito os casos, né, que eu falo que os ruins, aprendizados, mas né? para... Eu também adoro isso. Os casos de insucesso são melhores que os de sucesso, porque vendeu bonitinho, todo mundo vende. O comercial fala assim, eu sou isso aqui, ó. Quando me entregam propostas também, eu olho e falo, cara, legal. Agora, beleza. O que não tá aqui? Exato. O que dá errado? Não. Todo negócio dá alguma coisa errada. Se tiver que dar errado, onde estoura a bucha, como que você resolve, como você resolveu. Porque que vai dar errado, qualquer coisa vai dar errado. E às vezes tem mais valor você explicar como que você resolveu um BOzão do que o quanto deu exatamente, certo. Porque é ali que você... É uma prestação de serviço. Isso é prestar o serviço. Exatamente. Hoje, eu falo muito, eu gosto de vender o que eu operacionalizo. Por que hoje, o CEO da MIT, ele... vamos colocar um comercial em cada porto, cada estado. Não. Por quê? Ele vai vender... não falando mal dos meus colegas aí da parte de vendas, mas a maioria dos comerciais hoje, que eu vejo, tá? Não tenho ainda a oportunidade de encontrar o comercial que é a operação. Ele vai vender para bater aquela meta, eu preciso X vai clientes, prometer a mãe. Ele quer o faturamento e a comissão, o comercial. Agora, o comercial, que ele é da execução, é o que eu te falei, é o que o cliente não vai. Você pode mudar. E eu prefiro fazer esse trabalho, lógico, eu preciso de pós-venda, aí eu estou em contato com o cliente e faço a estruturação das pontas de quê? Da pós-venda, o atendimento operacional. Foi o que eu comentei. O que eu quero para a MIT hoje? Toda a parte de estrutura, eu não quero nem vários clientes, eu quero uma estrutura operacional e financeira boa, porque a empresa vai chegar uma hora no patamar que ela vai se vender sozinha. Porque é o boca a boca. Se você operacionaliza bem, você vai deixar uma carga com a gente na Midlog e você vai dormir. Porque os problemas acontecem na hora que ninguém vê. Então, o segredo hoje do bom vendedor é o vendedor que vai para execução. Que manja da operação para quando vender, fazer a venda assertiva. Né? E qual que é o perrengue nessa área aí? Vamos lá, com curiosidade. Olha, perrengue. Que pode... Não precisa falar nome, daqui a pouco a gente vai entrar na questão tecnológica, né? Exatamente. Que é a melhor. A gente que é do lado de cá de TI, existe aí um desequilíbrio entre o que o comercial vende. O comercial vende sonho, a operação entrega pesadelo, né? E a TI tem que fazer a ponte entre o pesadelo e o sonho, né? Tá? Não, e assim, a área portuária, tecnologia, gente, é muito precária. Vocês não têm noção. Não, mas assim, é vergonhoso. Era isso que eu queria ouvir. Não, mas é vergonhoso e é o que a gente A gente fala pobre, a gente fala que a gente é de TI. A gente tem um monte de amigo que gestor de TI em várias outras indústrias. Todo episódio a gente fala a mesma coisa, toda. Então é telecom, é financeiro, é saúde e é infinitamente mais rico. Aí vai no Porto, a gente é pobre, vai falar de TI, ninguém tem nada, ninguém investe, é tudo custo, é sempre esmagando ali, não tem, é uma desgraça. Não, hoje busco realmente o profissional que ele tem conhecimento da operação, mas o sistema que eu estou atuando, eu já vejo que essa pessoa já trabalha. A gente trabalhava na empresa anterior, o time levava de 8, 10, 12 minutos para emissão de um CTI.
quantas pessoas eu preciso para emitir a área portuária. São fretes curtos, rota curta, eu vou atender Guarujá. A gente faz aí uma média de 1.000 viagens mês. Imagina, coloca isso a 10... Ou seja, tem sistema que você vai fazer uma emissão de um CTE que não dá nem um minuto, que vai rodar. Tá tudo integrado já, vai apertando os botões. A tecnologia hoje é o segredo. Sim. Pode ter um bom operacional, um bom comercial, mas se você não tem um sistema, uma tecnologia na operação, principalmente a do porto, ou aqueles clientes que a gente fala da carga solta, vou pegar uma Honda... vem um container fracionado e você tem 30 entregas e cada emissão você tem lá 200 notas. Imagina você fazer ali... Ou seja, se uma emissão normal me levava 8 minutos, imagina com X notas. Caloi, Honda, é tudo lote gigantesco. Enorme. Aí, ou seja, eu vou ter lá hoje 60 pessoas no time. Os que são robotizados, que vai lá, tá lá. Ele é um mini sistema, né? Que ele só faz aquilo. É um Minion. Ele vai lá porque... É um Minion. Robôzinho. Robô humano. E era uma das coisas que eu brigava muito pra... Tinha 60 pessoas, tem que reduzir custo. Tá bom. Então, para reduzir, eu invisto e reduzo. Por quê? Não que eu quero desligar pessoas, eu sempre fui muito contra. Porque se eu tenho 60 e um sistema eficiente... eu consigo buscar cliente para não desligar. Até que na pandemia, no Guarujá, eu tinha 60 e poucos. Eu segurei a pandemia inteira. Nós, infelizmente, desligamos 1%, depois, porque realmente ali a gente detectou que algumas pessoas não performavam. Então, substituímos. Mas se eu tenho um sistema eficiente, eu vendo melhor. Sim. Normalmente a gente vê isso. Quando o pessoal investe em TI, esse papinho de headcount, ele até existe, mas o headcount não é para cortar, é para você usar melhor aquele cara. Sim. E dá tempo. Exato, e dá tempo dele migrar, dele se aperfeiçoar em outra área. Exato. E assim, porque turnover para a empresa é péssimo. Você cria um vínculo. A gente fala que está lá o tempo todo. Viu que aquela pessoa tem habilidade. Se eu vou sistematizar, imagina a habilidade da pessoa atrelada ao sistema. Eu falo, a venda, ela... Aí é que a gente fala de operação. O cliente e as adversidades. Manda um caminhão às vezes carregado, um caminhão de frigorífico. Me quebra na metade do caminho, aí eu tenho que plugar. Aí como é que você vai chegar para o cliente? Você vai vender que você tem aquela frota assim. Mas, por mais que seja caminhão novo, ele vai quebrar. Aquela carga não pode quebrar. Então, assim, como é que você explica isso? Te manda guindaste, troca o cavalinho, porque é um caminhão carregado, vai fazer uma importação. Você não consegue desatrelar um caminhão com 30 toneladas. Só que isso acontece o quê? Sexta-feira à noite? Sempre assim. Madrugada. Não, a gente sabe, subindo a serra e quando não tem sinal. Aí você pede sinal do celular, você não tem sinal. Rastreador, então, nem se fala. E agendamento com os terminais que você tem de Porto? Como é cada terminal tem a sua, o seu sistema, a sua janela, a sua forma de operar. Fica alguém dedicado... E sempre tem a discussão de tentar integrar isso aí. Vocês participam dessas discussões? Vai ficar pronto depois de 2 anos que entregarem a ponte, o túnel. A gente está em 2023, 21 anos em Santos e eu ainda sonho em ver a ponte. A ponte. Agora é túnel, se fala ponte... pior, né? Agora já mudou. E aí na MIT tu começou e está estruturando uma operação com diferenciais de atendimento ao cliente com esse foco de execução. De execução. O que hoje a MIT proporciona? A MIT, a MIT não existia, a gente nem imaginava o que seria a MIT. Eu saí da Coopercarga e fui para o meu concorrente na Baixada. Só que o concorrente, ele já hoje atende os armadores. Então, ele já está com foco nos armadores e eles tocam. Só o que o CEO, ele quis dizer, Priscila, na empresa anterior tinha deficiência. Na minha empresa atual, eu atendo um nicho de público, de cliente, mas a MIT era uma empresa que estava parada, ele tem trade, então ele faz exportação de miúdos e, enfim, ele tem outros negócios dentro da holding. E ele falou assim, eu quero montar uma outra transportadora, mas com a seguinte configuração. O que você não conseguiu performar
naquela empresa de 30 e poucos anos de mercado, e na minha empresa atual, com 12, 15 anos de mercado, o que você consegue inovar? Então, eu quero que a MIT seja inovadora. E está na sua mão com um time sem rótulos. Quando isso? Isso foi em dezembro. Agora? Caraca! Recente. E quando ele me deu... Aí ele me deu uma caixa de brinde. Ele falou assim, olha, essa era a MIT que ele usou para ela. A MIT, ele fazia exportação no Sul. Então, ele rodou com ela um ano e congelou. E quando ele mandou pra gente, me deu o kit, quando eu vi, eu achei que era até vermelho. Mas quando eu vi realmente as fotos, o logo, era um bordô. Aí não era um vermelho, não era um rosa. Era um vinho meio foi. marsala. Aí eu falei, poxa, a gente estava fazendo uma transição de um projeto... As líderes todas da operação do Porto eram mulheres. Aconteceu, não foi... E funcionou muito bem. Por que não continuar? Só que não foi nada combinado, a circunstância. Casou. Quando a MIT saiu ali da parte embrionária, e em janeiro realmente eu comecei, agora eu publiquei, e o que eu achei mais engraçado é que os clientes que me procuraram, nesse primeiro momento, eu falei, eu estou me voltando para o mercado, mas o que eu vou atender? Se a empresa do grupo atende o armador, eu vou para a indústria. Só que eu não tinha muito contato. Eu tinha contato com a indústria, mas pequeno. Só que os poucos que eu tive, eles me abraçaram de um jeito, o armador ficou tocando com empresas, porque não fazia sentido. Se ele montou uma outra empresa, eu vou atacar os mesmos clientes. Sim. E o armador é ali. Você atende ali o armador, você tem que ter estrutura para o armador, porque eles têm muito volume, e, enfim. Sim. E quando eu vi, eu falei, poxa, a operação portuária, e ele queria abrir toda a costa, falou, quero que você dê sequência no atendimento no Brasil todo, igual você fazia. Legal, né? Mercado a gente acha que é tudo igual, aí vai ver a transporte, aí tem o transporte nichado no armador, o transporte nichado na indústria. Explorando o nicho, Porra. né? Uma lacuna aqui e ali. Legal. E como teve essa mudança de SA que eu comentei com vocês, tinha algumas colegas, a Karine de Manaus foi a primeira, a Manuela foi a primeira, né, a vir. Ela trabalhou comigo, no total deu quase 10 anos, hoje é nossa gerente de unidade do Guarujá. Ela começou também na parte de transição. Então, ela abraçou a MIT ali no Guarujá, que eu falei, ela já é dona disso daqui e ela tá tocando a operação. A Karine... tanto é que quando a gente pegou lá o galpão da MIT, estava 3, 4 anos fechado, a nossa mesa era uma mesa de plástico, aquelas cadeiras de plástico. De bar. No galpão, sem internet, cada um roteava a internet para começar a cadastrar cliente, mandar CNPJ novo, estou na empresa. Nossa, eu liguei para tanta gente, eu comecei a anotar, porque depois eu ia ligar de novo, porque a gente acaba... Não, eu virei um robô. Mas foi muito prazeroso, assim, a construção. Mas legal. É gostoso isso. É gostoso. E assim, eu saí dali de uma empresa cheia de padrões e procedimentos para criar todos eles ali. Do zero, E praticamente. conversando com o pessoal com vivência, né? Com experiência. Você fala assim, isso aqui já deu certo, isso aqui deu errado, isso aqui... você tem a chance de fazer... E conversando agora com o cliente, ela pega zeradinho. novas necessidades, né? Tipo, E o que eu vi de interessante agora, conectada 100% com a indústria? Eu conheço o maior provedor deles que tem o volume, porque o armador, ele amarrou o marítimo, ele, teoricamente, ele vai te obrigar a fazer a pernada porta a porta com ele. A cabotagem está ali, então, ou seja... E ele, cada vez mais, o armador, ele tem o poder de te oferecer armazenagem, terminal, te oferecer várias estruturas que hoje um transportador vai oferecer. Não. Transportador, eu falei, tem muita. E a Karine, de Manaus, também 10 anos, ela já queria mudar de ares. Aí, Karine, o que você acha? Ela não pensou, 3 dias ela veio pra cá, a gente conversou. Aí foi a Karine. Quando a gente viu, tava a Karine e Manuela, eu, aí tinha o Matheus, que eu falo que ele entrou, ele era meu assessor na antiga empresa e agora ele é o nosso controller, está indo para a parte fiscal. A gente está lapidando ele para poder centralizar, porque a gente está crescendo bastante, é uma pessoa de confiança. E veio a Michele, 19 anos de empresa. Uau. Caramba.
da carga solta. Então, a Karine, ela tem o foco na carga solta, que é algo que eu não tenho domínio. Mas estou já estruturando para conseguir, né, potencializar a MIT. E quando eu via, estava de novo com todas as pontas de liderança da mulher. E não foi... Sem querer. Não, sem querer. Sem querer. O bom é assim, quando é por mérito. Não espontâneo, foi. Espontâneo. E todas com aquela vontade de poder fazer o que eu não conseguia performar. E aqui eu tenho habilidade, ainda falei com elas. A cobrança vai vir, então tá tudo ótimo. Mas a cobrança vem. Porque a gente está colocando um sonho nosso, até comentei com o Ricardo, é o CNPJ e tem o dono, mas ele deu autonomia pra gente estruturar o olhar de dono. Né? Quando a gente tem o olhar de dono, a gente consegue fazer. Muda tudo. Exatamente. Muda tudo. O você desempenho, o tem a desenrolar oportunidade do de empreender desempenho. mesmo. Exato. Exatamente. É o empreender, é o que a gente fala, né? É o empreender dentro da tua empresa, né? É o O pensamento empreendedor. intraempreendedorismo, Esse é o pensamento empreendedor. O pessoal, às vezes, simplifica demais o empreender do Sebrae, o cara que monta loja. Como se que empreender também fosse criar CNPJ. Não tem nada a ver, pô. Mas você pode desenvolver empreender. negócio. É isso aí. Ter a visão da tua cadeira ali, na tua função. Você É. fala, puta, dá pra fazer um negócio diferente aqui. É que hoje o investidor, você tem know-how, tá bom, eu quero receita e última linha. Eu falo que a gente nem fala de margem, a gente não fala nem de margem bruta. Receita e última linha. Ou Sempre seja, foi. E nem tanto Sempre mais foi. receita, porque a gente fala, às vezes a gente tem muita receita e tem tanta dor de cabeça pra viver, se massacrar por uma isso receita que aí. não é saudável. Sim. O negócio é a última linha. Então, como ele fala, como vocês estão fazendo, não me interessa. Mas desde que seja algo melhor do que você e o que eu tenho. Sim. Então, o que eu vi que a MIT está agregando para o mercado e está sendo bom? Toda a parte de liderança. Tem também os meninos, né? Que já atuavam com a gente há bastante tempo. Já tem o conhecimento. E a questão daquela liberdade para fazer rodar. Para sugerir. E o que está sendo bom, pelo menos para mim, para a área portuária e para as meninas também da carga solta? Eu vim de uma empresa grande e conhecia muito, trabalhei muitos anos com armador, que meu foco era armador. Então, com armador, eu chegava a fazer 3, 4 mil cargas mês, considerando o Brasil todo. Então, a partir do momento que são 3, 4 mil cargas, pode colocar aqui, 15% de problema eu tinha. Então, eu tinha que entender cada cliente. O armador, Guarujá, a gente fazia uma média de 2 mil cargas mês. Só que dali, desses 2 mil cargas, eu tinha 30, 40 clientes. O que eu comecei a aprender dentro desses anos? A conhecer cada cliente. Aquele cliente porque as nossas reuniões eram, olha, planta, tal, cliente, uma Ambev. Ali, caminhão vai na sexta, só vai voltar terça. Todo cliente de commodity e que tem volume é o cara que vai ser aquele frete que você vai apertar, mas é o cara que te sustenta o ano inteiro e ele te dá volume. Te dá a próxima venda, chefe, né? Te dá a próxima... Porque tu fala, tem um case aqui, ó. Aqui, ó. E assim, e a nossa conexão hoje de ser muito voltada para o motorista, como que eu conseguia chegar no armador e fazer com que ele acreditasse nos meus planos B, C e D? O motorista. Porque tinha muito gerente de transporte que entrava no escritório. Oi. Não, motorista, a gente vai lá. O cara abre a cozinha dele no pátio, vai fazer. Ele vê você sentando com ele, com ele fazendo aquele almoço, aquele feijão. Então, assim, você vive ali. E numa conversa, e outra, a gente acaba sendo psicólogo. Cara, às vezes ele não para em casa, não compensa ele ir para casa, área portuária. Muitos moram aqui no interior de São Paulo. Ele vai sentar, ele vai contar história, você vai dar atenção. E nessa, olha, Priscila, aquele cliente assim, você não consegue dar um toque? Então, ele começava a me enriquecer de informações que eu chegava no meu cliente e falava, olha, e o cliente levava. A consultoria é gratuita, né? Tem gente que paga por isso. A gente conseguiu fechar uma operação a gente tinha uma operação no Carrefour que é 4, 5, 6 dias parados. E muito volume. Ficava lá dentro. O motorista fica lá. O motorista ficava lá dentro. Isso foi mais ou menos 2016, 2017, se eu não me recordo. O motorista conseguiu descobrir que o gargalo era na empresa de ajudante. Caramba. Os caras do ajudante, o motorista ia lá, deixa passar na frente. Meu caminhão vai lá, vai cumprir tabela. Aí os ajudantes, que eram terceirizados, o motorista vai lá, eu preciso ir embora logo. Então, a gente conseguiu desenhar, a gente conseguiu provar para o cliente que o gargalo
não era a DOCA, não era atraso, não era o cliente que performava mal. Era aquela terceirizada que estava com N. E para chegar para o cliente e mostrar para ele que tinha... Que você sabe onde tá o gargalo dele. Eu fiquei mais ou menos uns 3 meses para poder conseguir chegar... Estruturar o argumento. E explicar o que era. Mas aí eu fui pegando o quê? Ganhando evidência. Aí um vídeo aqui, uma coisa, eu falei assim, posso? Aí, até na época, a supervisora falou para mim assim, pega as evidências, me passa, vou falar com os meus líderes. Depois eu te dou o aval para tu registrar o e-mail. Fluiu. Porque mudaram a empresa. Aí resolveu. Resolveram e realmente eles começaram a fazer o sistema. As janelas digitais, toda da parte de tecnologia. Antes, não, você chegava lá, o cara ia Era lá... no grito, né? Chegou... Ou seja, a tecnologia resolveu. Porque era tudo muito manual. E essa parte que você comentou de ajudantes, como é que funciona? Porque o motorista está lá dirigindo o caminhão e quando vai descarregar o caminhão, os ajudantes são do cliente. Do cliente. O cliente que providencia uma empresa terceirizada. Isso. Mas tem operação que a gente tem que ter o ajudante. Aí a gente contrata naquelas regiões, tem as empresas, a gente fideliza com as empresas. Não leva um ajudante daqui. Não. Contrata no destino. A gente contrata no destino. Porque a maioria desses clientes que já tem as plantas, já tem aquelas empresas, né, que já ficam na região. Mas nesse caso, a gente conseguiu provar que o cliente precisava de uma tecnologia e que a falta de processo e de controle fazia com que tinha ruptura na operação. Sim. Pri, eu percebi que quando você comentou da questão das mulheres na operação, você falou que muita coisa aconteceu de forma orgânica, não foi nem planejada, mas no projeto específico das motoristas mulheres e ajudantes mulheres, aí vocês tiveram que desenvolver isso. Desenvolver o projeto. E dar treinamento também, essas coisas. Sim, treinamento porque o treinamento ele vai dar base tanto de operação, mas de contato com clientes. Porque a mulher, hoje a gente sabe que o mundo... Eu vim de um lugar que era muito machista, né? Uma área mais machista. E a mulher transportando, tive problemas no pátio com motorista, com as mulheres que a gente tinha. Tem motorista, assim, tem os melhores motoristas. São pessoas, né? Eu falo que não é nem a profissão. Tudo indivíduo. No pátio lá, o motorista ali, a pessoa vai segurando, aí chega uma hora que você vai ver, poxa, aí eu vejo a falta de respeito, deixar uma mulher ali num pátio fazendo o trabalho padrão e pego aquele cara lá, que é aquele motorista, que já tinha motorista que trabalhava durante muito tempo, um comentário. Então, assim, o que a gente começou a fazer com as mulheres para integrar elas no mercado? A lidar com esse tipo de... Então, assim, a gente levava psicólogo, fazia treinamento, fazia um controle uma vez por mês, deixar ali na unidade mesmo, porque para saber lidar com as adversidades aí na rua. E tem que treinar eles também, né? Porque treinar eles, porque eles é que estão acostumados a um cenário que é... Para oferecer umas armas para elas. Umas armas brancas, né? Um spray de pimenta. Perigoso. Pega aquelas lá que ficam uma semana fora de casa. Já com aqueles clientes que você não tem estrutura, chega... Vixe, complicado. Isso daí E hoje na MIT vocês estão aonde? Guarujá e por mais vários lugares, você estava comentando, né? Guarujá. A gente tem unidade Guarujá, Rio de Janeiro, Manaus, Itajaí. E agora estamos indo para Recife. Uau! Todo canto. Paranaguá e Itapoá, mas aí tá ali, a gente está montando ponto de apoio. Itajaí é uma filial e as outras pontos de apoio. Legal. E daí já vai pegando ali a região, né? Como se fosse uma Baixada Santista, aí a gente atende. Já consegue atender toda... praticamente o Brasil inteiro, né? Dos principais pontos, né? E as próximas, chegando a demanda... E em Minas não tem nada. Ainda não chegou. Minas vai ser a carga solta. E essa inquietação, que eu ia falar agora, no começo você começou a falar de... Não vi o pessoal ali parado, ficar imaginando, tá 5 anos aqui, fazendo a mesma coisa. Aí eu ia falar, mas onde você se vê, né? Agora, o futuro, mas tá quente ainda, né? Tá desde dezembro, tá fresco ainda... a emoção do novo, né? Olha, eu vou falar para vocês que tá sendo uma emoção atrás da outra e eu falo, olha, preciso já segurar a máquina aqui porque a emoção não pode tomar conta dos sentimentos. Mas é muito desafio. Mudei meu nicho de cliente.
e estou indo para uma outra área de atuação, que é a indústria. Muda completamente o jeito de Muda trabalhar. completamente. E... A indústria é mais boazinha que os armadores ou como é que é? Então, sabe o que eu vejo com essa transição? Eu estava acomodada numa zona de conforto. O que a Priscila fazia? Eu tinha um gerente em cada região, cobrava, eu estava com o armador ali, estava no dia a dia, cobrava a meta de cada gerente, mas eu não prospectava mais. Porque ali estava dentro da expectativa dos números. A gente sempre conseguia entregar um número a mais. É um mercado mais fechado também, né? Você tem menos players. Né? E eu criava na minha cabeça, não, mas se eu começar a buscar, eu vou deixar aqui de lado, vou perder o que eu tenho. Aí eu vejo tanto que eu estagnei. Eu pego os meus últimos 2 anos de uma pandemia para estruturar a equipe, porque o meu foco era o quê? Manter aquelas pessoas empregadas. E se eu começar a distanciar do cliente, porque o cliente, você começa a distanciar dele, tem alguém que vai dar atenção. Vai colar, Vai. E pra não dá assistência, vai dar o cheirinho, sempre vai a minha rotina era de segunda a quinta fora. Então, ou seja, toda semana eu tinha que estar em estado. Se eu distanciasse ali do cliente, eu já viajava muito e buscasse outros negócios, na minha cabeça, não. Eu vou colocamos outras comerciais para tocar, mas não rodava. Foi aquela questão, eu tinha muito retrabalho. Comercial chegava com aquelas propostas fantásticas de volume, quando você chegava a conta não fechava. Aí a questão de, se eu vou para um cliente hoje, eu consigo fazer a conta e já sair de lá com um esboço. Agora eu vou para um comercial, ele vai lá, vai rodar, fazer um monte de coisa. O cliente vai falar, se ele não é da operação, o cliente vai prometer um monte de coisa. Quando você vai pegar e ver, não fecha. Então, o que eu comecei a fazer? A investir, continuar tendo contato com o cliente. Preciso realmente de pessoas para me ajudar nesse crescimento, mas tem as meninas. Mas eu preciso de bons operacionais. Bom sistema. Sim. Que é... Eu conheço o pessoal que... Conhece o pessoal que vai indicar? Que faz sistema, mas precisa desenvolver sistema de integração. E vocês trabalham com sistema... Agora, a gente brincou, mas vocês trabalham com sistemas de integração de... Vários sistemas? Ou tem, tipo, um sistema. Um sistema só. Só que a gente está hoje desmembrando esse sistema da... O que vocês usam? Um sistema próprio ou alguma solução? O Rodopar, você conhece? Sim. Rodopar. A gente está começando a implantar. Tem um espaço para a gente... Porque a gente está fazendo uma transição agora da... A gente usava Banner na antiga empresa. Mas e o grupo? Tem tipo um SAP, alguma coisa assim ou não? Vocês precisam... Eles estão reestruturando tudo. Para a Meet, eu vou te falar que a gente... Como a gente... a holding, a gente estava muito atrelada agora nesse início, a gente estava usando o braço da empresa que eles têm de transporte. Só que nós tivemos uma reunião na semana passada, a gente vai desmembrar totalmente. Então, a Meet agora eu posso buscar minha tecnologia... Por quê? A minha necessidade é uma, da trade é outra, do frigorífico é uma, dessa parte do transporte é outra. Mas não integra nada com informações mais Não, eu pedi essa liberdade de atuação, porque o processo estava muito amarrado. A partir do momento que eu consigo criar a minha métrica, até porque, para ele conseguir comparar as empresas. Se eu usar a mesma tecnologia, se ele abriu outra, porque realmente ele quer enxergar. Então, se eu atrelo qualquer área de atuação, ele vai ter o quê? Muito semelhante o processo. O que ele quer enxergar também é dado contábil, que já é mais que é facinho de puxar. equalizado, já é outra. Vai um RH ali, que você ainda consegue puxar mais que realmente o negócio roda, é o sistema operacional. Sim. Mas eu vou ver como que está a estrutura hoje, como eles estão nessa fase de transição, e o sistema agora não está rodando 100% como eles queriam. Aí, quem sabe, vocês podem ajudar a gente ali. Não, mas a área portuária é muito Tem muita carência, né? Muita carência. É muita particularidade. Muita coisinha no Excel. Infelizmente, é vergonhoso. Assim, porque é vergonhoso, mas a gente nunca teve uma conversa com transportadoras grandes a respeito de agendamentos, porque às vezes dá match de terminal e transportadora, porque os sistemas do outro lado do terminal, os portais de serviço dos clientes da maioria dos terminais de contêiner do Brasil, a gente que fez. E assim, raramente a gente... Em Manaus teve, né? Em Manaus a Honda, o pessoal pedia alguma porque lá tem essa característica diferente. Da indústria com o porto. Lá em Manaus o transporte com o porto. Então já tinha... Tipo, saía da indústria, quando saía o gate out da indústria, já fazia um agendamento automático para uma entrada. E também no porque terminal. tinha que operacionalizar a questão do pedágio, que lá é meio bizarro. Né? Lá tem um pedágio dentro do porto. É o único lugar no Brasil. Mas Tem pedágio,
pré-pago. Você tem que comprar crédito no cartãozinho antes. Pri, estamos caminhando para o final. Eu só queria fazer uma outra perguntinha ainda profissional, antes da gente ir para a pergunta pessoal. Com relação a... Você tem ouvido falar nessas reuniões comerciais que lidam com grandes empresas sobre ESG, a questão da sustentabilidade? E, assim, são duas perguntas. A primeira, o que você percebe ou o que a MIT pretende atuar com relação à parte de sustentabilidade? Porque existe uma preocupação do transporte rodoviário com poluição, etc, etc. E a segunda, no sentido de... Você enxergou no passado ou enxerga hoje a questão de usar motoristas mulheres, não sei o quê, muito como marketing e sem pensar como você estava falando, de cuidar da estrutura para mulher e treinamento, não sei o quê? Ou realmente você viu e vê, ou já ouviu falar de um amigo, não sei aonde, sobre usar a imagem da mulher só como marketing, não como de fato? Já ouvi. E eu rotulo muito isso porque... Tem quem usa como marketing, mas sempre foi minha realidade. Então, quando eu vejo, a mulher... Eu vejo... Tem vários eventos hoje voltados para a mulher que ele não vai agregar conteúdo, porque ali está vendendo aquele evento para... vou enaltecer a mulher. Não, gente, não existe. Eu falo, a mulher e o homem, eles são iguais. Nós queremos ser enxergadas, que a operação a gente vai. A mulher troca um pneu de um caminhão. A mulher abastece o veículo. Então, não... É só... mostrar para a sociedade, como é que você vai integrar separando, né? Exato. Então a gente fala, hoje tem um monte de dia de não sei o que ali, porque é um mundo muito comercial. Então, se eu usar a parte... Foi o que eu comentei com vocês. Aconteceu muito natural e as cores, elas foram muito propícias. Só que quando a gente olhou a liderança mesmo da execução, de contato direto e venda e operação, eram mulheres. Se eu tivesse usado isso como marketing, de repente não estaria dando certo igual está acontecendo. Porque seria algo forçado. Gente, o que é forçado, você se sustenta por poucos momentos. Logo cai a máscara, né? Cai. Tanto é que o dia dos motoristas, a mãe de um colaborador nosso é uma motorista nossa. Eu vi esse vídeo, maravilhoso. E nós fizemos algo simples, não foi? A gente não contratou a empresa de filmagem, fez aquele... Não, a gente fez ali, a gente quer mostrar a nossa realidade. Nós temos hoje a parte do LinkedIn, que a gente está bem atuante, e no Instagram, que a gente fez, tem o da MIT e o profissional. Porque o cliente, ele começa a ver a sua rotina, como é que funciona o carregamento, o seu dia a dia. O cliente, ele sente falta hoje de ver o que eu vou lá vendo. Quem vende, você vai vender qualquer coisa, a gente fala. Quem tem o tiro comercial, você vai vender. Mas o cliente quer realmente ver se acredita no que você vende. Então, hoje é o que? Você consegue realmente mostrar a execução do dia a dia e vai rodando. Um dos pontos também, que até para a gente falar sobre essa questão que ajuda nas vendas e para nós, que hoje a MIT eu vejo de diferencial, nós temos hoje a bomba de combustível no nosso pátio. Que atrai, que nem para a indústria hoje, a gente tem que fazer algo diferente. E a indústria, ela quer sair um pouco do monopólio do armador. Então, hoje, já tem cliente que procura a gente, porque sabe que a gente tem expertise no armador. Então, quem atende o armador, atende indiretamente a indústria. Vem no marítimo com armador. A gente começou também agora a fazer uma venda do marítimo, que tem alguns armadores que abrem para o transportador. Mas quando chega aqui no porto, a gente faz já a entrega. Para quê? Para diminuir aquela dependência e a indústria voltar a sentir o ar de respirar. Como que é o trabalho ali fora? Estava muito pronto. Toma aqui, faz. Né? E tem mudado. E com o insumo dentro de casa, hoje eu consigo ser competitiva. Consigo chegar para a indústria e não tenho benefícios nos terminais, mas o 40% hoje da composição de um frete é o diesel. Então, eu repasso. Eu pego da refinaria e repasso para os nossos agregados, terceiros, frota. Aí sim, a MIT agora, por mais que tenha a mulherada, a gente também tem um insumo dentro de casa. Pô, legal. Mas isso é um diferencial? Muito. Como é que pode? Ele consegue combustível mais barato, né? Mas 40% do teu preço. O diesel. É isso. Então, como é que faz diferença? Então, mas eu sei, porque aí o armador vai ganhar dinheiro no diesel, inclusive. É a cadeia. O armador, ele é dono da cadeia toda, então...
Só que os clientes já querem buscar alternativas. Sim. E como a gente atuou muito com armador... O mercado se resolvendo, né? Não, tá. Eu vejo, assim, o mundo é muito cíclico, né? Eu vejo que as coisas... Ali o negócio fechou. O armador agora hoje tem caminhão. E o que vai ser dos pequenos transportadores? Aí a gente vê aquela parte ali que está enraizada na nossa equipe, do cooperativismo. Então, como a gente vê ali, nós transportadores, a gente tem que... Como é que a gente vai mudar esse ecossistema? Pegando onde que a gente pode melhorar, né? Ou seja, trazendo insumo foi o primeiro ponto. Hoje o diesel do repasse, ele chega a 1,20 da bomba. Você pega isso para um caminhão que vai rodar aí 5 mil litros, 8 mil litros no mês. Faz uma diferença, né? Os custos que tem, de almoço, enfim, os custos extras, a composição do diesel, ele já entra com o bruto dele. Entendeu? Sim, muito legal a estratégia. E a parte de sustentabilidade, tem alguma... Sim, o que hoje a gente fala que visando no futuro e pensando até nos nossos filhos, a gente está estruturando, como a gente começou agora, né, recente, a gente vai ter uma sala nossa só para essa parte de ESG, projetos. Então, a gente está fazendo a questão dos projetos, a gente está participando de um bid aí de um cliente. Espero que dê certo, mais de veículos elétricos, veículos a gás. Que legal. É interagir com o cliente, porque hoje o cliente, ele compra a sustentabilidade. Porque o mundo hoje, ele está saindo da... Acho que agora, né? Entrou no business, né? Exato. As pessoas estão vira diferencial de oferta e também de demanda, né? Exato. Tem gente que demanda, e tem gente que aí faz todo mundo ir atrás, e tem gente que oferta e faz os outros comprarem porque eles estão ofertando. No passado, só usavam como marketing. Hoje já é uma questão de, tipo, financeiros. Tipo, se você não tiver tal selo, ou se você não mostrar engajamento, tem não cliente, contrato. É o que eu falo, que a MIT, ela veio, chegou chegando mesmo, porque nesse mês de cadastro de cliente, nós pegamos todas as certificações. A gente finalizou agora ISO, SASMAC, enfim. Legal. Porque hoje tem cliente, se você não tem uma área sustentável, ativa, atuante, ele nem te contrata. Não te contrata. E esses caminhões bonitões aí que você mostrou aí? Vem um caminhão desse para nós. Acho que logo. Pode mandar. Mas eu vou mandar depois já tenho a missão de uma carretinha. Ricardo, vai chegar uma para você também. Olha que a gente vai fazer. Essa a gente colocou... Quer que a gente mostre ali? Depois põe no... Vamos. Te mostro. Mas agora o nosso projeto tirado, né? Mas para ter um veículo realmente, a gente já está definindo qual a marca e uma motorista nossa pilotando essa nave. Isso vai ser bonito, né? Show. Vai falar que todo quase cor-de-rosa. Eu falo que não é cor-de-rosa, é um Bordeaux. Chique bem. Pri, estamos chegando ao fim, infelizmente. E aí, tá vendo? Nem doeu. E a gente queria fazer aquela pergunta que a gente faz para todos os convidados, tá? Que é mais pessoal. Quem é a Priscila de Canga e Rasteirinha? É a melhor Priscila. A melhor Priscila. Ufa! Não, essa eu falo que a gente tira o uniforme e volta. Eu sou apaixonada pela minha filha. As minhas duas têm a Melina e a Gigi. Apaixonada pela família, sabe, pelo processo, casa, marido. Quantos anos tem a filha? 12 anos. 12 aninhos. Já tá mais alta que a mãe. E assim, eu vivi... É a amigona da minha filha. Mesmo? Olha. Não, e assim, elas dos últimos 2 anos pra cá, eu olho e eu falo, que momento que eu, viajando demais, Ricardo, eu não vi. Ela esticou. Ela é grande. Ela é muito. Ela é alta. O pai dela tinha 2,4 metros de altura. Ela falou que é jogador de basquete, eu entendi. E assim, hoje eu falo muito, né, pra minha filha, minha mãe, marido, que a Melina, ela sofreu muito no início, porque eu tava na fase, ainda estou plantando, a gente vai plantar sempre. Né? A gente não vim pra colher. Mas foi muito sacrificante, porque eu não vi a Melina crescer. E naquele momento, de repente também não fui uma boa esposa, eu tinha separado, voltava, separava, porque eu dediquei demais ali.
hoje, o que a Priscila pensa? A família, porque eu acho que nenhum sucesso vale fracasso no lar. Caraca. Essa frase e é algo, eu falo que essa frase é forte. Acho que é o Santos, é o brilho da cidade de Santos. Quando você vê o pessoal na praia, à noite, as crianças brincando no jardim, os velhinhos passeando com o cachorrinho. Você enxerga a qualidade de vida, né? Você enxerga... É só isso que importa. E eu tava numa fase tão pilhada de trabalho que eu tava intransigente comigo, eu não estava sendo boa companhia para ninguém. Então, assim, nem para filha, para marido, para cachorro, sabe? E eu vi que nessa transição, essa mudança, a gente pode ter as duas coisas. Só que a gente tem que saber medir. Dosar, né? Então, eu falei que agora a Mitty, ela veio quebrando todos os tabus. Vou continuar tocando, mas a Priscila, de chinelo e bermuda, meu foco vai estar agora junto, né? É a construção, mais priorizando quem me sustentou até aqui. É não tirar o chinelo e a bermuda, né? Mesmo que você esteja de calça e salto alto, eu tô... Lembra que você é um ser humaninho, que precisa de qualidade de vida. Porque eu sempre falei, não... Fui médica, doutora, dentista, e a minha filha sempre falava, mãe, hoje você é gerente? Não, filha, eu estou. Você hoje é uma diretora? Não, eu estou. Se eu fosse médica, eu sou médica. Eu sou uma dentista. Então, hoje eu estou aqui. E a galera lá em Minas? Tá lá em Minas ainda? Tá, minha mãe veio, ficou um ano, não aguentou a pressão, ela tá lá no Mineirês, ela agora vai ficar uns dias aqui comigo. E eu falo, quando a gente está... Mãe, eu vou ser sempre uma esposa, família. Sim. Então, é essa Priscila agora que daqui para frente, para conseguir construir a Mitty e fazer essa construção, eu tenho que priorizar... Com o outro lado também sendo bem cuidado, né? Não pode negligenciar. Que é a base, né? Exatamente. Faz parte. Aquela frase, né? Nenhum CNPJ vale um AVC, né? Não vale. As siglas, né? As siglas. Então, é isso, né, gente? Tem alguma outra coisa que você gosta de fazer nos horários livres, assim? Praia, série, filme, livro? Recomenda alguma coisa? Ultimamente eu tenho ido mais para os filmes. Filmes? Pipoca, cobertor. E vai, mas eu falei que agora o que vai ser o meu lazer é pegar a minha filha, pegar a família, maridão, filho, gato, cachorro e viajar. Eu não aproveitei... É o dinheiro mais bem gasto. Não aproveitei. Eu não aproveitei. São memórias, né? Suas viagens eram tudo trabalho, né? Só trabalho, pra fora. Então, assim, eu deixei ele de lado. Então, eu quero agora... Esse é meu foco. Legal. Não perca o foco, que esse é bom. Não, porque daqui a pouco os filhos já estão indo embora. Exatamente. Melhor investimento. Então, e tá muito rápido, né? Pri, muito obrigada. Eu que agradeço. Foi maravilhoso. Adorei. Obrigada, nossos queridos apoiadores. Muito legal. A gente agradece. O que vocês precisarem. Que isso. Tamo junto. A Mitty precisa muito de vocês. Não é? Então, a gente encerra por aqui o nosso querido podcast. Se você curtiu, não deixe de dar um joinha para essa mulher maravilhosa que ela, né, merece. Deixa um joinha aí. Comenta o que você achou do nosso podcast. Recomenda esse podcast para outras pessoas, galera que quer trabalhar em transporte, né? A gente falou bastante coisa importante sobre isso. Beleza? Obrigada, gente. Obrigada. Beijo. Tchau, até a próxima. Tchau.